Bom dia, bom dia, bom dia! Nós estamos iniciando esse cafezinho com Yahvé nessa manhã. A gente está aqui no deck do Moinhos da Aldeia, em São Pedro da Aldeia. Nós estamos aqui para iniciar esse cafezinho. Já escutei um louvor gostoso aqui nesse lugar e eu te convido nessa manhã a estar conosco nessa meditação. Nós vamos falar sobre ansiedade. Você está ansioso? Você está ansioso com o seu futuro, com as coisas que vão acontecer no país? Você está ansioso com os projetos que você precisa realizar? Você está ansioso com o custo de vida, com as situações que você tem atravessado? Você está ansioso com motivo de doença, de enfermidade na família? Como você está se sentindo hoje? Nós queremos saber hoje. Teu coração está ansioso por algum motivo? Vem conosco compartilhar dessa palavra em que Jesus vai nos ensinar como lidar com a insegurança, com a ansiedade, com os problemas que afetam as nossas emoções, a nossa vida. Vem conosco meditar nessa manhã. O Senhor nos convida a falar um pouquinho sobre esse mal do século, esse mal que tem alojado nos nossos corações, esse sentimento que tem enraizado em tantas pessoas de tantos os níveis sociais, de tantas faixas etárias, né? Não importa quem você é, como você está financeiramente, emocionalmente, se você é jovem, se você é adulto, se você é um ancião, não importa, todos nós passamos por esse sentimento na vida de ansiedade. E o que a Bíblia tem a nos falar sobre ansiedade, né? Hoje nós estaremos meditando sobre isso. E se você não estiver tão ansioso para sair dessa live, para resolver os seus problemas, você vai dar uma paradinha nessa manhã e vai meditar conosco um pouquinho sobre a ansiedade, sobre esse mal. E o Café com Yahvé é assim, é uma palavra que Deus inspira. Todas as manhãs, às 8 horas ao vivo, nós estaremos aqui nesse canal, meditando, falando com Deus. E Deus é lindo, Ele deseja falar ao nosso coração todos os dias. A todo momento, Ele deseja falar ao nosso coração. Fique conosco nessa manhã, nós estaremos falando sobre essa preocupação intensa que assola as nossas emoções, o nosso coração diariamente. E nós convidamos o Espírito Santo de Deus para vir nesse deck, nessa manhã, estar conosco, bebendo esse cafezinho aqui com Ele e meditando, que os anjos estejam presentes nesse lugar, que o Espírito Santo flua nesse lugar, toma esse lugar, Senhor. Vem falar aos nossos corações nessa manhã, traga a pessoa certa, Pai. Não é qualquer um, Senhor, mas é a pessoa que Tu desejas ministrar no coração nessa manhã. Traga para a Tua presença, traga para ouvir a Tua voz, Senhor. Porque os Teus filhos, Senhor, os Teus filhos ouvem a Tua voz, Senhor. Nessa manhã nós consagramos essa live a Ti e Te pedimos direção, proteção, que o Senhor possa fazer semear a palavra certa no coração certo, na terra certa, Senhor, e que essa semente seja fértil nessa manhã, em nome de Jesus. Bom dia, eu estou muito feliz porque Deus tem falado conosco. Eu achava que eu não era ansiosa, eu sempre achei uma pessoa muito tranquila com as coisas, mas ontem eu comecei a perceber que existia uma ansiedade no meu coração. E existe em cada coração. Mas o que é ansiedade, meu Deus? E eu comecei a meditar ontem à noite, já pensando em alguma coisa que Deus pudesse falar ao meu coração nessa manhã, compartilhar com vocês. E eu comecei a assistir alguns filmes, e aqueles filmes mexeram com o meu coração. E eu percebi que existia ansiedade no meu coração também. Às vezes a gente acha a gente muito tranquila, a gente acha que a gente vai levando a vida numa boa, mas a ansiedade é um sentimento que pode virar uma doença. Ela não é uma doença em si, ela não é diagnosticada como uma doença, mas ela pode se tornar um transtorno de ansiedade. Vamos tomar esse café e meditar nessa palavra. Que cafezinho gostoso, nessa manhã nesse deck, eu amo estar aqui. Eu amo estar nesse deck, e nessa manhã com esse solzinho, né?
aqui presente, em cima de nós, e a gente percebe que Deus é lindo, Ele criou todas as coisas para o louvor e para a honra, para a sua própria honra, para que Ele seja adorado, para que Ele seja admirado pela sua própria criação. E nós queremos introduzir essa palavra, a gente vai meditar sobre Lucas 12, 22 a 29. Vai pegando a sua Bíblia, né? Vai pegando a tua palavra, vai pegando a palavra de Deus e vamos ler, né, essa palavra que fala sobre a solicitude da nossa vida, né? E disse os seus discípulos: portanto vos digo, não estais ansiosos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo vosso corpo, sobre o que vestireis. Mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que o vestido. Considerai os corvos, que não semeiam nem cegam, nem têm despensa nem celeiros, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós, quanto mais valei vós do que as aves. E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvago à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras coisas? Considerai os lírios, como eles crescem, eles não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andais inquietos. Porque as gentes do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que haveis mister delas. Buscai antes de tudo, né? Buscai o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Meu Deus, que palavra linda Jesus fala, né, aos discípulos. A palavra de Jesus é maravilhosa, é sempre profunda, e cabe a gente meditar nessa manhã sobre essa palavra tão inspiradora, que fala sobre uma preocupação excessiva que nasce no coração do homem, e que persiste trazendo sensação de medo, sensações cotidianas de preocupação, e pode trazer taquicardia, elevar a respiração, trazer sudorese e uma sensação de cansaço, de enfado diante de situações, diante de circunstâncias, né, que levam a pessoa a sentir esse sentimento de ansiedade. E a palavra nos fala, né? Jesus, percebendo que os discípulos também eram pessoas ansiosas, né? Ele queria deixar uma mensagem ao coração dos discípulos. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições, as vossas orações, e com súplica em ação de graça. Isso Jesus fala em Lucas 12, 22. Ele já falava sobre ansiedade. Ele já falava que antes de você ser ansioso, que você apresente toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação, todo o seu medo, que você apresente diante de Deus em orações, em súplicas, para que você possa descansar nos braços do Senhor. E Lucas 12, 22, essa palavra é uma referência e já é um antídoto contra a depressão, contra a ansiedade, né? Não andeis ansiosos com coisa alguma. É a palavra de Deus em Lucas 12, 22. E interessante, não é Lucas 12, desculpa, é Filipenses 4, 6. Essa palavra, ela se encontra em Filipenses 4, 6. Me perdoe que eu errei o versículo. Nós iremos meditar mais profundamente no que Jesus continua ensinando em Lucas 12, 22, que é a passagem que nós acabamos de ler. Mas em Filipenses 4, 6, ele já nos encoraja. Ele encoraja a igreja
que ele pregava lá em Filipos, né, a igreja de Filipenses, ele incentivava aquelas pessoas que estavam comungando ali naquele lugar em que ele apacentava aquelas ovelhas. Ele já ensinava os filipenses a não se preocupar com as dificuldades, a não se preocupar com os problemas da vida, as vicissitudes da vida. Ele ensinava a confiar num Deus todo-poderoso, que era o seu Pai, né? Que coisa linda é a gente aprender nessa manhã sobre essa questão da ansiedade. Nosso coração é extremamente ansioso, né? Hoje de manhã eu fui tomar café e meu marido já estava com a internet ligada, sabendo, ele gosta de política, e tentando descobrir o que estava acontecendo, para que rumo estava tomando o Brasil, e preocupado com a geopolítica. E eu comecei a louvar, eu botei um louvor no meu ouvido, e ele ficou irritado, né, porque eu estava louvando. Eu não queria ficar ansiosa de manhã por coisa alguma. Eu queria adorar o meu Deus, acordar já em adoração, já louvando o nome dele, bendizendo o nome dele. Nós não estamos isentos dessa dificuldade. Então a gente percebe que a ansiedade, ela é um sentimento destrutivo. Bom dia, Denise. Denise está entrando aqui. Bom dia, Denise. Vou te acenar aqui. Bom dia, Denise. Nós estamos falando sobre ansiedade. Meu Deus, que palavra que vem ao nosso coração nessa manhã. Deus querendo nos ensinar a nos livrar desse sentimento maligno, desse sentimento destrutivo, que todos nós, sem exceção, em dado momento da nossa vida ou em todos os momentos da nossa vida, passamos e convivemos com essa ansiedade, né? Alguns têm ansiedade pelo futuro. A maioria das pessoas tem ansiedade. Dizem, né, até que a ansiedade está relacionada ao futuro e a depressão ao passado. É o que os entendidos da alma falam, né? Mas a ansiedade, ela se projeta para uma insegurança, para um sentimento destrutivo que vem com o poder de rasgar, né? A origem dessa palavra nos reporta a um sentimento de rasgar, como se duas forças estivessem consecutivamente puxando, né? Tentando destruir a sua alma. Duas forças antagônicas vêm tentando romper os seus pensamentos, as suas emoções, tirando o fôlego da vida, tirando a esperança, assolapando o seu coração. É como se estivesse num vendaval, né? Você fica confuso, você fica inseguro, gera medo, tem taquicardia, batimento acelerado. E se você não tratar, como Jesus está nos ensinando nessa manhã, se a gente não tratar esse sentimento tão comum, mas tão destrutivo, ele gera uma doença. Ele por si não é uma doença, mas esse sentimento, ele pode gerar um transtorno de ansiedade, né? Pode levar você a ter consequências diante disso. Então, a ansiedade, ela é destrutiva, porque ela esvazia o hoje do seu poder. Olha que coisa linda que eu aprendi nessa manhã. A ansiedade, ela esvazia o hoje do seu poder. E ontem, né, eu estava vendo um psicólogo, acho que ele é psicólogo, né, o Jacob. Ele estava falando sobre a ansiedade, ele estava falando sobre o pensamento, né? E ele estava falando no seu discurso, né, no seu Reels, ele estava meditando sobre o que é o pensamento, se não a união do passado com o presente. Eu achei, com o futuro. O passado e o futuro é o nosso pensamento. Eu fiquei pensando, é verdade, quando a gente pensa, quando a gente está no nosso dia ansioso por alguma coisa, a gente está preocupado, a gente está projetando coisas para o futuro, a gente está pensando o que pode acontecer, a gente vai se preparando para acontecimentos futuros
que geram ansiedade. Ou muitas pessoas estão projetadas para o passado, né? Remoendo as coisas que aconteceram e preocupadas com aquela vida que ela não pode mais voltar e que ela tem saudade, né? E gera uma depressão. E a gente percebe, né? Eu meditando sobre aquelas palavras do Jacob, eu fiquei pensando, é verdade. Quando a gente para pensar nos nossos pensamentos, nós estamos sempre voltados, né, ao futuro, ao passado. E aí, quando a gente tem consciência, quando a gente vive uma vida consciente, é quando a gente consegue se abster, né? Quando a gente consegue separar o que é passado, o que é futuro e focar no presente. Focar no presente. E eu te convido aqui a estar presente nessa manhã, a meditar sobre essa palavra, né? A deixar que Deus fale ao nosso coração sobre esse sentimento de ansiedade. E a palavra de Deus é tão linda que ela nos dá uma solução para todas as coisas, né? É um versículo que fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E às vezes a gente dorme ansioso por alguma coisa e aquele que é temente a Deus, ele consegue colocar as suas súplicas, as suas orações diante do Senhor, como diz Filipenses, né, que a gente acabou de meditar. Coloca diante de Deus e aí de manhã parece que você já acorda com outro sentimento, né? E aquele sentimento que você estava de ansiedade, ao dormir, de manhã você já não tem, você já não sente, né? Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nessa manhã é uma manhã alegre. Por quê? As nossas ansiedades nós vamos depositar aos pés de Cristo. Nós vamos aprender nessa passagem uma solução para a nossa ansiedade. Você vai sair dessa live sabendo como proceder quando você estiver ansioso. A ansiedade, ela é enganadora, porque ela tem um poder de criar problemas onde não existe. Você já passou por isso? Começa a criar problemas, o seu pensamento começa a elaborar um monte de saídas para os seus problemas, né? A nossa mente é assim, quando a gente fica ansioso por alguma coisa, né? A gente começa a pensar numa saída, numa solução, e a gente começa a dar passos de coisas que nem aconteceram e que fatalmente, né, nunca vão acontecer. Dizem que 75% dos nossos problemas, das situações que são motivadoras da nossa ansiedade, elas não vão se cumprir, elas não vão se realizar, elas não vão ser verdade na nossa vida. E às vezes a gente gasta tanto tempo elaborando, se preparando para situações vindouras que nunca vão existir, porque fazem parte, né, de um mecanismo de proteção contra esse mal que é a ansiedade. E às vezes o problema em si é a solução, ela não é um problema. Se a gente parar para pensar que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam Deus, a gente chega a essa conclusão de que às vezes aquilo que parece ser o problema é a solução. É a solução da nossa vida, é a solução para as nossas emoções, é a solução para a nossa cura, é a solução para tantas coisas que hão de vir. Pensa nisso nessa manhã, que o seu problema que está te deixando ansioso vai ser a solução para outras coisas na sua vida. Que coisa tremenda que Deus está falando nessa manhã e eu fico até arrepiada diante do poder, da sabedoria que Deus ministra ao nosso coração nessa manhã, para que a gente possa aprender sobre esse fantasma, né? E pensando em fantasma, eu fico pensando, nossa, os discípulos estavam, em certo momento, no mar, e estava escuro, né? E eles estavam passando por um momento de medo, de insegurança. De repente, eles avistam uma pessoa vindo, andando sobre o mar, e eles temeram e ficaram apavorados, achando que era um fantasma, né? E era Jesus.
era a solução para o problema deles. E assim é a nossa vida. Às vezes algo que está sendo o nosso fantasma, né? Que está sendo aquela coisa que vem para nos abater, nos destruir. É a solução, é a Deus mandando para que a gente possa ser sarado, curado, transformado, renovado, para que a gente seja abençoado. A ansiedade tem esse poder de tirar dos nossos olhos os olhos de Deus e fixá-lo em circunstâncias, né? Esse poder que tem a ansiedade, de fazer com que a gente desvie o nosso olhar, fixe o nosso olhar em circunstâncias passageiras do dia a dia e que nos tira a visão do que Deus deseja que a gente veja. Palavra certa na hora certa, é verdade. Bom dia, Denise. Denise, é isso, Denise. Às vezes a gente olha para as circunstâncias, a gente não está olhando para o que Deus está fazendo, a gente não está olhando para o grande de Deus, o mover de Deus sobre a situação. E Deus está trabalhando, preparando. Às vezes Deus está preparando uma situação, uma pessoa, para algo tremendo que vai acontecer na vida dela. E a gente está preocupada, a gente está ansiosa pelas circunstâncias que aquela pessoa está vivendo, né? E a gente deve tirar os focos do projeto de Deus e se foca nas circunstâncias. Foca no processo que aquela pessoa está vivendo. A ansiedade tem esse poder de tirar o foco, de tirar a nossa percepção da realidade divina e nos colocar a uma percepção distorcida de uma realidade circunstancial. Nossa, agora até eu fiquei emocionada com essa palavra, com essa meditação. Depois você volta à live e medita devagarzinho, que a gente vai entender o que o Senhor deseja falar ao nosso coração. E a gente percebe que a ansiedade, ela é inútil. Ela é inútil. Por que ela é inútil? Porque ela não vai acrescentar nada na nossa vida. Ela não vai mudar o futuro. Ela não vai trazer uma solução prática. Ela é inútil. Ela é inútil. E aqui a palavra nos fala assim, pode alguém acrescentar um côvago à sua estrutura? Né? Aqui Deus está falando, Jesus está falando que a ansiedade é inútil. E a gente partindo aqui, não andeis ansiosos, né? Pela nossa vida, pelo que é vez de comer, nem pelo vosso corpo, pelo que é vez de vestir. Aqui a gente começa a meditar sobre o que Jesus está falando nesse contexto aqui. Ele está falando que a vida é muito mais do que comer, a vida é muito mais do que vestir. Ah, Mônica, mas a gente precisa comer, a gente precisa vestir, a gente precisa comprar as coisas. Claro que sim. Deus não está falando, Jesus não está falando disso. Jesus não está falando que você precisa fazer compras, que você precisa economizar para ter um dinheiro. Deus não está falando disso, dos seus projetos de preparação para viver em abundância. Deus não está falando disso. Deus está falando de um sentimento que aprisiona o ser humano, que leva ele a não viver o presente, a não se importar com o presente. Ele está falando que a vida é muito mais do que isso, do que comer, do que vestir, do que saciar-se, né? E aí ele fala que a vida é muito mais do que o sustento do corpo, mais do que o vestido. A vida é muito mais do que isso. Meu Deus, o meu celular aqui está super aquecido por causa do sol. Eu não sei, mas se parar a live, a gente vai entender que superaqueceu. Mas o Senhor deseja superaquecer nosso coração ainda nessa manhã, falando ainda de ansiedade, né? Considerando, então, o que Jesus fala para que os discípulos entendessem essa palavra, para que entendessem que a vida é muito mais do que comer, do que vestir. Ele fala dos corvos, ele fala dos pássaros, né? Que não semeiam nem cegam, nem tem despensa nem celeiro, e Deus os alimenta. Ele faz uma comparação aos animais. Eu estou aqui, ontem eu estava indo para o Pilates, né? E eu passei por uma lagoa e estava cheio de pássaros, cheio de pato selvagem, e uma revoada.
E eu fiquei olhando, eu até filmei, depois eu vou postar no meu Reels. Eu parei o carro para ver, para contemplar aqueles pássaros ali felizes, voando naquela manhã, né, que foi ontem, ali na lagoa. Quem passou pela lagoa de São Pedro da Aldeia, ali perto do centro, viu aquele movimento maravilhoso dos pássaros, né? E eu fico meditando nessa manhã, olhar os pássaros, né? Olhar os corvos, que não semeiam, não cegam, eles não trabalham, eles não soam a camisa, né? Eles não têm aposentadoria, eles não estão preocupados com o que eles vão comer amanhã, eles estão vivendo o presente, né? Deus está dando o alimento para eles a cada dia. Eles não têm celeiros, como diz a palavra. E Deus os alimenta. Quem alimenta? É você? É você que vai para a lagoa lá alimentar os pássaros? Os corvos? Né? O urubu? É você que alimenta? Somos nós, humanos? Não, não. Não somos nós. É o Senhor que alimenta. E aí a gente percebe, né? Jesus nos leva a olhar, a perceber, a uma atitude de percepção. O que falta no ser humano é a percepção, é a meditação, é a introspecção e a análise do que está em sua volta, para que ele aprenda. Aprenda com os pássaros, aprenda com os lírios, né? E aí Deus fala assim, pô, qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvago à sua estatura? Quem é que pode acrescentar um côvago aos seus dias? Aqui a palavra está falando de côvago. Côvago é 45 centímetros, é uma medida que era usada, né, naquele contexto, naquela época, para medir as coisas, a sua extensão. Né? Então seria mais ou menos assim, você pode acrescentar 45 centímetros a mais na sua vida, no dia que você vai partir, no dia que você vai ser sepultado, você pode acrescentar 45 centímetros à sua vida, dias à sua vida, você pode acrescentar. Nós estamos aqui hoje vivendo, amanhã nós não sabemos se estaremos vivendo. Crianças morrem, adultos morrem, velhos morrem, né? A vida, ela é dinâmica e nós não temos o controle dela. Ah, Mônica, mas isso não me isenta de ter ansiedade. Saber que Deus alimenta os pássaros, né? Eu não sou pássaro. Às vezes a pessoa fala, ah, mas se eu não trabalhar, eu não vou me alimentar. Ah, se eu não trabalhar, eu não vou me vestir. Deus não está falando para você ser um vagabundo, uma vagabunda, né? Uma pessoa que não está preocupada com o futuro, que não edifica sua casa sobre a rocha, que não se projeta, que não deseja crescer, porque os sonhos de Deus são colocados no nosso coração para que a gente viva uma vida abundante. E a vida abundante requer, sim, preparo, disposição, né? Força de vontade, ânimo, vigor. Tudo isso Deus dá. Isso Deus dá. Agora o alimento diário, que nos deixa ansioso, o futuro que nos deixa ansioso, isso é uma coisa chamada incredulidade. É o oposto da ansiedade, a incredulidade. É isso que Jesus está falando nessa manhã para mim, para você, e falou para os discípulos. Fuja, né? Se liberte da incredulidade. A incredulidade é o grande problema do ser humano, é a incredulidade. E aqui ele fala assim, considerai os lírios, olha que coisa linda, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Considerai os lírios, né? Eu tive o privilégio de ir em Holanda, na Holanda, né? No Parque de Keukenhof, acho que é isso. E aquele parque era cheio de tulipas, de lírios, de coisas lindas, né? E foi uma conexão que eu fiz num voo internacional, que o meu sonho era conhecer a Holanda. Eu conheci Olambra aqui em São Paulo, muito bonito, né? E ontem mesmo eu estava falando com uma pessoa sobre lá, sobre a festa que vai ter lá em outubro. Mas eu estive em Holanda, e a Holanda me fez meditar um pouco sobre essa passagem. Que
coisa linda como Deus veste as flores, né? Os lírios, as tulipas. E aquele lugar era um lugar encantador. Parecia que eu estava no céu. Falei, nossa, que lugar lindo, que privilégio viver e contemplar essa formosura. E aí Deus falou no meu coração, te proporcionei porque eu sei que você contempla a minha criação. Olha que palavra linda que Deus falou no meu coração. Pessoas não vão viver isso porque não tem um coração contemplativo. Se você quer contemplar coisas lindas, tenha um coração contemplativo. Tenha um coração de contemplação, a beleza de Deus. Às vezes a gente perde, né, grandes coisas na vida por causa do nosso coração. Nosso coração egoísta, nosso coração insensível à beleza natural, né? E certamente se você for na rua e olhar para o chão, como muitas vezes eu já fiz, no meio do cimento, no meio do lodo, nasce uma flor. Você já viu isso? Você já teve a sensibilidade de olhar para o chão onde você passar? Seja onde for, no deserto, seja num lugar áspero, num cimento da sua casa. Quando você olhar, você vai ver uma florzinha que nasce do nada, no meio do cimento. Uma florzinha indelével, né? Quase imperceptível. Deus mostrando que Ele, a natureza dele, geme pela manifestação dos filhos de Deus, pela nossa manifestação em admirar o belo, em perceber a criação de Deus. Nossa, que coisa linda! E como Ele veste os lírios, as plantas, as flores, com essa ternura, com essa textura. Eu sou amante das flores, né? Porque a gente percebe, né? Nós que somos artista plástico, né? A gente tem a mania de perceber a textura, né? O veludo que a flor tem, a textura que tem, a beleza da flor, a beleza, a formosura. E quando eu penso em lírio aqui, eu penso em algo muito puro, muito branco, muito claro, muito translúcido. É uma coisa linda o lírio, né? É uma folhagem aveludada. Você já percebeu um lírio? Você já teve a curiosidade de olhar um lírio? É uma coisa linda, né? Eu até comprei 2 líriozinhos lá em casa, mas não deram ainda flor. Mas é lindo você perceber os lírios. E aqui Jesus está falando assim, ó, nem Salomão, que foi um homem mais rico, mais glorioso, mais empoderado da face da terra, um homem sábio, um homem que soube gerir um reino com sabedoria, um homem que usufruiu de tudo na vida. Olha as aves, né? A gente está aqui, ó, contemplando e as aves estão aqui fazendo um barulhinho, não sei se vocês ouviram, estão voando aqui nesse lugar. Que coisa linda. E Salomão, nem ele mesmo, com toda a sua glória, ele conseguiu se vestir como os lírios, né? Como o Senhor fala, nem ele se vestiu como os lírios. Aquela vestimenta branca, real, transparente, translúcida, né? Limpa, que é o lírio. Que coisa linda, né? E a glória, em toda a glória de Salomão, ele se vestiu, foi adornado com muitas vestes ricas, imponentes, né? Imagina aquela veste folhada a ouro, né? Toda bordada, que os reis, né? Que a gente percebe na história dos reis. E a gente percebe que nem ele se vestiu como um deles, como o lírio do campo. E aí Jesus fala assim, pensa bem, se Deus veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais vocês, homens de pouca fé. E aí ele faz uma comparação, né? Pô, pensa bem, se Deus teve a perfeição de vestir essa planta, né? Com toda essa imponência que é um lírio, se ele vestiu o lírio, quanto mais vocês, homens de pouca fé, quanto mais ele deseja adornar a nossa vida
nos colocar vestes, né, purificadas, vestes santas, né, vestes transformadas. Quanto mais a vós, homens de pouca fé. Aí ele chama a gente, né, a responsabilidade da fé, né, da fé. Eu estou ficando aqui dormente, que eu tô com a perna dobrada. Não pergunteis, pois, que a vez de comer ou que a vez de beber, e não andeis inquietos. Ele ensina aos discípulos, né, a não ficar inquieto, né? Seja prudente, mas não seja ansioso, porque a ansiedade, ela nos leva a um sentimento de falta de fé, como diz a palavra aqui, homens de pouca fé. A ansiedade está extremamente ligada à nossa fé, né? A incredulidade é o oposto da ansiedade, da fé, né? Ou seja, a ansiedade, ela é sinônimo, eu falei oposto, não, sinônimo de incredulidade, falta de fé. Falta de fé é o que nos faz ser ansioso. Então, se você tem esse sentimento de ansiedade, né, peça a Deus para trabalhar isso no seu coração, porque você provavelmente está tendo um sentimento que está te levando a uma ausência de fé. A ausência num Deus poderoso que pode todas as coisas e que tem um controle de tudo nas suas mãos. Pensa no Deus que tem um controle de tudo. O céu, o mar, né? Por que o mar não invade a terra? Por causa do controle soberano de Deus. Um Deus que tem um controle da natureza, né? Por mais que o homem tenta destruir a natureza, Deus tem um controle, ainda tem um controle, sempre terá o controle de todas as coisas, de todas as situações, de todas as circunstâncias. E ainda que a gente não perceba hoje, né, o mover de Deus, Deus está movendo a nosso favor. Mônica, então como vencer a ansiedade? Como eu posso vencer a ansiedade? O que Jesus nos ensina como vencer a ansiedade? Primeiro, a gente precisa ter consciência de que Deus é o nosso Pai. Às vezes a gente pensa assim, Deus é o nosso Pai? Que história de pai? Isso é para quem não teve pai. Esse negócio de pai. Jesus, ele o tempo todo, ele falava do seu Pai, né? E café com Yahvé é café com o Pai, café com Deus. Só vive a dimensão da paternidade de Deus quem é filho de Deus, quem é filha de Deus. Só vai viver a dimensão da paternidade quem é filho de Deus. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Eu acho que Deus escolhe os seus filhos. Deus escolhe os seus filhos. Porque os filhos ouvem a voz do Pai, né? A voz do Pai. É como aquela ovelhinha que eu contei ontem, eu acho que foi ontem, né? Estava falando sobre ovelha. E se você colocar, eu estava lendo sobre isso, se você colocar várias ovelhas para beber água, e o pastor, vários pastores, né, daquelas ovelhas estiverem por perto, se um falar, vem minhas ovelhas, vamos, e chamar as suas ovelhas, somente aquelas que são dele vão ouvir a voz do seu pastor. Porque as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. As outras vão continuar bebendo água, vão continuar naquele contexto, porque ainda não ouviram a voz do seu pastor. E é mais ou menos isso, né? Os filhos ouvem a voz do seu pai. Ouvem a voz do seu pai. E é interessante a relação de pastor com ovelha. Eu acho isso tremendo na Bíblia, né? Muitas pessoas não gostam de ser comparado à ovelha, né? Eu já vi muitas pessoas falarem assim, não gosto dessa comparação não, de ovelha. Ovelha é um bichinho tão burrinho, tão ingênuo, tão frágil, né? Não, a ovelha é um bicho, um animalzinho obediente ao seu pastor. É um animal sensível à voz do seu pastor. E anteontem eu estava vendo uma pessoa falando sobre uma coisa que eu achei tão interessante, né? O pastor, quando ele pega uma ovelha rebelde,
aquela sua ovelhinha que não ouve a sua voz, que tenta ir para o abismo, né? Para os lugares de dificuldade. Sabe o que ele faz? Eu fiquei assim, impressionada com a atitude dessa pastora, que foi pastora de ovelha e que contou isso, né? Muito interessante. Ele pega aquela ovelhinha rebelde, difícil de controlar, ele quebra a patinha dela. Como assim, Mônica? Quebra a patinha. Pega no colo, coloca no seu peito e carrega durante todo o percurso. E aquela ovelhinha, ela não consegue andar, ela não consegue se mover, e ela fica ali junto com o seu pastor, né? Aprendendo a sentir as emoções, o coração daquele pastor. E por que ela faz isso? Para que ela não se perca, para que ela não se afaste. E aí depois ele vai, pega aquela ovelhinha, cuida da patinha dela, né? Cuida da patinha, e depois aquela ovelhinha, ela aprende a estar sempre perto do pastor. Isso é um fato real, tá? E aí eu fiquei pensando assim, nossa, às vezes, né? Deus tem que pegar ovelhinhas, quebrar a patinha, né? Permitir situações da nossa vida para que a gente fique perto do bom pastor, né? São situações que a gente não entende, mas Deus sabe de todas as coisas. Não sei nem por que eu estou falando isso, mas se Deus colocou no meu coração, bom dia, Jane, se Deus colocou no meu coração para falar, talvez você esteja vivendo uma situação em que Deus vai te conduzir, Deus tem te conduzido a tratar a sua patinha para você ficar mais perto dele. A ansiedade, ela é cega. Se eu não fico ansioso, eu expresso o que meu Deus é suficiente capaz de cuidar de mim. Se eu lanço fora a minha ansiedade, eu estou declarando a Deus, Deus, eu confio que o Senhor cuida de mim. Eu confio na tua soberania sobre a minha vida. Eu lanço sobre ti todas as minhas ansiedades, porque tu tens cuidado de mim. 1 Pedro 5,7 fala isso, né? Lançando sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Olha que palavra sábia. Anote aí 1 Pedro 5,7. Lançando sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Que coisa linda é permitir que o Senhor tire essa dor, né? Essa angústia da nossa alma, esse sentimento de ansiedade, né? Essa queimação às vezes no peito, essa dor que se espalha às vezes pelos braços, pelas pernas, e a gente não consegue identificar. Às vezes a gente sente palpitação, dor nos ombros, nas costas, no corpo, no peito, na cabeça, e a gente fica procurando os sintomas, né? E a gente fica procurando solução na medicina. Isso é ansiedade. Isso é um processo que a gente está vivendo por falta de fé, por falta, né, de reconhecer a soberania de Deus e descansar nos seus braços. Aí vem a gastrite nervosa, aí vem a dor no estômago, enjoo, vômito, dor de cabeça, dor na perna, dor nas costas, né, dor lombar, tem tantas outras coisas na nossa vida que refletem, né, essa nossa incredulidade. A grande verdade que é a incredulidade que nos leva a sentir ansiedade. Ai, Jesus, que coisa tremenda essa palavra. Que Deus possa nos levar a todo conhecimento, a toda sabedoria, né? E aqui a palavra finaliza dizendo: e se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, homens de pouca fé. Aqui está falando do lírio, né? Tão lindo. O lírio, ele é formoso, ele é lindo, majestoso, mas se você cortar, ele vai secar, ele vai ser lançado no fogo, né? E ele não vai ter mais utilidade, né? Se Deus permite tantas essas coisas, por que andar ansioso, né? Às vezes a pessoa
é uma pessoa prepotente, né? Cheia de si, e ela esquece que se acontecer alguma coisa na vida dela, outra pessoa vai surgir, vai assumir a sua empresa, vai assumir a sua postura, né? Vai assumir a direção de todas as coisas. E nós somos como a erva, né? Que estamos vivos hoje, mas amanhã seremos cortados, né? E seremos lançados na terra, né? Que coisa impressionante. Ou talvez queimados, né? Incinerados. Mas Deus continua perguntando no versículo 29. Por que haveis de comer ou que haveis de beber e não andais inquietos? Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber e não andeis inquietos, porque a gente do mundo buscam todas essas coisas. Aqui está falando que o homem que não é espiritual, ele vai buscar todas essas coisas. Ele vai estar sempre ansioso pelo futuro, pelo dia de amanhã. Quem vai cuidar de mim? Quem vai fazer alguma coisa por mim? Bom dia, Creuza. A Creuza está falando. Nós estamos falando sobre ansiedade, Creuza. Depois você volta a essa live, que ela é poderosa no Espírito Santo de Deus para mudar a nossa mente, o nosso coração, para que a gente entenda o que Jesus falou sobre a ansiedade. Que coisa linda é o que Deus nos ensinou nessa manhã. E a ansiedade, ela age no cérebro, alterando a atenção, a percepção da realidade, o equilíbrio da serotonina e da adrenalina, dos dois hormônios que nos dão prazer, que nos dão alegria, que nos dão motivação, que nos dão equilíbrio. E a ansiedade, ela penetra no nosso cérebro e altera toda essa percepção da realidade. Hoje Deus deseja nos levar, através da palavra de Jesus que falava aos seus discípulos sobre a ansiedade. Deus deseja nos curar de toda a ansiedade do nosso coração. A Creuza está falando, eu passo por isso. Creuza, você precisa voltar a essa live, meditar sobre o que Jesus falou sobre a ansiedade e aprender que a ansiedade, ela é a incredulidade do nosso coração. Quando nós não confiamos num Deus que tem o controle de todas as coisas, nós nos tornamos ansiosos. E a ansiedade leva a um transtorno mental, um desequilíbrio mental, porque nós não conseguimos perceber a realidade divina na nossa vida, no nosso coração. Que palavra poderosa! Ela altera a nossa percepção da realidade que Deus deseja ministrar no nosso coração. A ansiedade, ela enviesa, ela altera a consciência em relação às coisas que estão ao nosso redor. A pessoa pode ter dificuldade em focar tarefas, em relaxar, em parar de pensar. Nós falamos sobre isso, Creuza. Você volta essa live que você vai entender. Quando a gente para, a gente percebe que o nosso pensamento está sempre voltado para o futuro. Ai, meu Deus, o que vai acontecer? Ai, meu Deus, qual vai ser o meu destino? Ai, meu Deus, eu vou ficar igual a fulana, igual a ciclana, né, Creuza? E eu fico preocupada com as coisas que podem acontecer. E cientificamente já foi comprovado que 75% das coisas que as pessoas anseiam não se realizam, não são verdades, nunca vão acontecer na nossa vida. Né? Nunca vão acontecer. É muito interessante isso, né? Às vezes a gente se projeta por um futuro que nunca vai acontecer. Né? Eu lembro que eu construí atrás da minha casa um anexo. Meu sonho era fazer um gramado lindo, com uma piscininha, um lugar bem gostoso, com flores. E aí, por circunstâncias da vida, acabei construindo uma edícula. Depois a edícula se transformou num mini apartamento, né? E eu pensei, minha mãe vai vir morar aqui, eu vou cuidar dela. E eu fui preparando aquilo, né? Ou a mãe do meu marido vai vir para cá, a gente vai cuidar deles. E a gente foi preparando, colocando tudo com espaço propício para uma pessoa idosa se locomover, portas mais largas, né?
E a gente foi preparando aquele lugar e construindo, e na realidade, nenhuma das duas vieram morar. Né? Nós estamos lá com aquele empreendimento que nós gastamos energia, preocupado com o futuro, com o que seria da vida deles. E, na verdade, nenhum dos dois. Minha mãe faleceu, minha sogra foi morar com a sua filha e nunca foram morar lá. Né? E toda a nossa ansiedade em construir aquilo resultou em nada. Né? Virou um quarto de profeta, que um dia vai ser usado como um profeta, né? Como aquela mulher que construiu aquele quartinho para o profeta. E ali o profeta tinha um repouso. Eu creio nisso, né? Mas o que eu quero dizer é que às vezes a gente constrói coisas na nossa vida pensando num futuro que nunca vai chegar, nunca vai se realizar. E a gente para de viver o presente, que é a coisa mais importante que Jesus nos ensinou nessa manhã. Não andeis ansioso com coisa alguma, pelo que vai vestir, pelo que vai comer, quem vai cuidar de você, quem vai fazer da sua vida aquilo que você deseja, quem vai te conduzir ao sol na sua velhice, né? Tanta gente tem filhos, e os filhos nunca fazem isso. Tanta gente não tem filhos, e tanta gente leva ele para fazer isso, né? Então a vida é assim, a gente tem que confiar num Deus soberano, um Deus que tem um controle de todas as coisas e que nos faz ser presente hoje aqui. Hoje eu estou curtindo aqui esse momento nesse deck, né? Eu não estou preocupada com o que vai acontecer daqui a pouco, né? Aonde eu vou, o que eu vou fazer, eu não estou preocupada, né? O que eu vou comer, eu sei que eu vou comer. Ainda que eu compre quentinho, eu vou comer. Mas a gente tem que estar preocupada com o nosso Deus, o que Deus planeja para a gente, o que Deus projetou para o meu futuro. Esse eu vou viver, não o que eu projeto, mas o que Deus projeta. Esse eu vou viver. E se Ele colocar no meu coração algo para eu fazer hoje, no presente, para me preparar para o futuro, eu vou fazer. Eu não vou ser uma pessoa incoerente, dizer que a vida é assim, então eu vou descansar, não vou fazer nada porque Deus vai prover, vou ser como um pássaro voando. Não é isso. É viver o presente calcado no que Deus vai colocar no teu coração para fazer hoje e fazer bem feito, sabendo que você está num processo que você vai colher um dia, porque é o Senhor que está preparando todas as coisas, né? Luciana, bem-vinda, Luciana, Deus te abençoe. Nós estamos encerrando a nossa live, que nós falamos sobre ansiedade, Luciana. Daqui a pouquinho ela vai estar disponível no nosso canal no Instagram, né? Mônica Esteves Oficial, é onde você está. E nós estaremos disponibilizando também no YouTube, mais tarde, um pouquinho. E fica essa meditação da ansiedade, esse mal do século, esse mal que está no nosso coração. Por mais que a gente não queira viver, a gente, em dado momento da nossa vida, a gente vive. Eu não sei se você está vivendo hoje, né, esse momento de ansiedade, né, mas a grande certeza que ela está intimamente atrelada à incredulidade, à sua falta de fé. Porque se nós tivermos fé, nós vamos vencer a ansiedade do nosso coração. Deus te abençoe, Deus nos leve a sempre meditar numa palavra poderosa. Hoje a palavra foi poderosa. Jesus é lindo. Ele nos ensina, como ensinou os seus discípulos, a viver sem ansiedade, confiando no Senhor de todo o nosso coração. Não se estribes no teu próprio entendimento. Confia no teu Deus. Confia no Senhor, que tem o teu futuro nas tuas mãos. E quer uma notícia boa? Seu futuro é lindo. É lindo. Se você confiar no Senhor, você vai deleitar no Senhor. Você vai viver o sobrenatural. Você vai viver o que Ele diz, né, a todo momento na nossa vida. Que nós viveremos aquilo que Ele tem de melhor para nós. E eu termino com o versículo 31. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Olha que palavra linda para finalizar esse dia, né? Não temas, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino de Deus. Um beijo no teu coração, a gente se vê amanhã no novo café da manhã, né? E vamos ver o que Deus tem a falar ao nosso coração. Eu já estou ansiosa. Não, minto, não estou ansiosa. Eu estou apreensiva, né? Com expectativa, não ansiosa, porque amanhã o café da manhã vai ser maravilhoso, porque Deus já preparou o nosso café de amanhã. Um beijo no teu coração, uma paz, uma alegria, e que Deus te tire toda a ansiedade desse dia na sua vida, no teu coração.